Oi, oi, seja bem-vinda à nossa última live de aquecimento para a jornada Descomplicando o Butter Queen. E aqui eu te ensino qual é o caminho para você fazer bolos estruturados e personalizados cobertos com Butter Queen. Se você ainda não me conhece, eu sou a Day Stirling, confeiteira há 14 anos. E na aula de hoje eu quero te ensinar como você deve se organizar para ter mais clientes e principalmente qualidade de vida. Lembrando que as lives que estão acontecendo durante todos esses dias são as lives que antecedem ao meu evento, o evento Jornada Descomplicando o Butter Queen, que vai acontecer amanhã, gente. Amanhã é o grande dia, dia 23, às 8 horas da noite, é aonde a gente vai falar sobre essa maravilhosa cobertura que é o Butter Queen. Então, se você é confeiteira e ainda não está inscrita no evento, o que você está esperando, mulher? Corre, garante a sua vaga para você não perder nadinha do que vai acontecer. Se você ainda não está inscrito e não sabe por onde me achar, se você estiver aqui no YouTube, na descrição desse vídeo vai estar o link para você se inscrever. Agora, se você estiver aqui no Instagram, o link está na minha bio, ou então você escreve jornada na descrição desse vídeo que eu vou estar te enviando o link. Eu quero muito que você participe, vai ser um divisor de águas e nessa aula eu vou te mostrar o passo a passo do que você precisa fazer para começar ou para melhorar aí a sua confeitaria, criando bolos estruturados, personalizados, cobertos com Butter Queen. Então é amanhã. Não perde por nada, que vai ser incrível, tá? Então nós vamos abordar hoje um tema que é super importante também, é como a gente se organizar no dia a dia para atrair mais clientes, como eu posso trazer mais clientes para minha carteira e, consequentemente, manter a minha qualidade de vida ou criar uma qualidade de vida caso eu ainda não, tá? A confeitaria, ela exige muita organização. Não é um trabalho fácil, como muitas pessoas pensam, mas com estratégias certas, é possível sim a gente encontrar um equilíbrio saudável entre a produção e a nossa vida pessoal. A gente precisa casar essas coisas. E além da gente querer aprender, fazer bolos estruturados, personalizados, tudo lindo, maravilhoso, é importante que a gente lembre, né, que um dos objetivos também é a gente ter qualidade de vida, independência financeira. É para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente trabalha, é para a gente conseguir ter mais renda e ter liberdade de tempo. Só que se a gente não estiver bem organizada com as nossas demandas, a gente não consegue alcançar isso e acaba sendo uma grande tormenta na nossa vida, o que a gente um dia imaginou ser um sonho. Tá? Então, se você pensa que aqui na confeitaria você não vai suar, não vai ralar, a confeitaria não é para você. A gente trabalha e trabalha bastante, tá? Porém, quando a gente consegue organizar isso tudo, ter planejamento, ter técnica, saber exatamente o que precisa ser feito para as coisas acontecerem, fica leve, fica gostoso e você consegue sentir muito prazer no que você está falando. Então vamos lá aos pontos em que vão te ajudar a você ter essa organização, conseguir captar mais cliente e ter mais fluidez aí no seu dia a dia. O primeiro ponto para você conseguir fazer isso é você se planejar e colocar suas prioridades, tá? Através do planejamento, a gente consegue ter uma organização muito melhor. E a partir da onde que começa esse planejamento, Dai? Eu gosto de começar a me planejar no domingo, finalzinho do dia. Eu tiro o dia que eu vou me planejar. E isso tem que acontecer aí com você. Você vai ver se é melhor você já se planejar no domingo ou você fazer o seu planejamento logo na segunda-feira de manhã. Esse planejamento consiste em o quê? É você escrever, tá? Escrever de fato, ou em um aplicativo, ou numa planilha, ou até mesmo num lugar mais simples, num caderninho. O simples funciona. A partir do momento em que o simples funcionar, você começa a automatizar, tá? Então, quando você começa a fazer essa forma de escrever de fato, você consegue enxergar muito melhor o que você precisa fazer e você tira da cabeça. Porque quando a gente tenta armazenar tudo na nossa cabeça, a gente fica preocupado, estressado e a nossa qualidade de vida vai lá embaixo. Quando eu tiro a preocupação de que eu tenho que lembrar que eu preciso fazer esse bolo, aquele bolo, eu tenho essa entrega, aquele dia e tal, e eu passo para o caderno, o meu cérebro automaticamente ele deixa de se preocupar com aquela demanda, porque eu
eu mostrei para ele que agora o controle não está mais aqui, o controle está no papel. Então, quando você começa a se planejar, a fazer um planejamento diário do que você precisa fazer, você começa a ter uma organização melhor. Então, eu gosto de fazer da seguinte maneira: isso é o que funciona para mim. Então, eu não sei se você já tem uma forma de se organizar, se ela já funciona ou não funciona, mas eu quis trazer essa troca de informação com você, porque foi isso que fez com que eu conseguisse trazer mais clientes para minha confeitaria. Antes eu era muito bagunçada, vinha um pedido eu produzia, vinha outro eu produzia. Então eu comecei a me organizar. Primeiro ponto, os meus pedidos precisam ser com pelo menos 7 dias de antecedência para eu conseguir cumprir o meu planejamento. Tendo isso muito claro, que os meus pedidos vão vir com 7 dias de antecedência, no domingo de noite ou na segunda-feira de manhã, eu paro, sento e por alguns minutos ali eu consigo planejar tudo que eu tenho para aquela semana. E se você gosta de ter alguma coisa extra, você sabe que você pode ou não encaixar na sua produção, tá? Então você vai fazer uma listinha de quantos bolos você vai fazer por aro. Então, eu tenho bolo. Aqui eu vendo por tamanho de bolo, tá? Então é P, M, G e GG. Eu trabalho com aro 15, 17, 20 e 25. Esses são os meus aros padrões do dia a dia. Quando tem algum evento, casamento, aí a gente tem até um aro 30, que é um aro maior. Maior do que isso eu não gosto de trabalhar. Então eu tenho esses tamanhos organizados. Então eu vou colocar lá no meu planejamento, tá? Não nos meus pedidos, no meu planejamento. No meu planejamento eu vou colocar bolo aro 15, massa manteigada. Quantos eu tenho para essa semana? Bolo aro 20, massa de chocolate. Quantos eu tenho? Quantos red velvet? Qual é o tamanho? Ok? Todas as massas estipuladas. Quantos recheios eu tenho que fazer? Meu cliente quis brigadeiro ao leite, ele quis caramelo salgado, ele quis morangos assados, 4 leites, mousse de leite ninho. Então eu vou colocar os meus recheios e a quantidade que eu preciso trabalhar. Para isso eu preciso saber, obviamente, de quantas gramas eu preciso por aro. Então, por exemplo, por tamanho, né? Falar por tamanho que acaba sendo mais fácil. No meu bolo aro 15, por exemplo, vamos supor que vá 200 gramas de recheio. E eu tenho 3 camadas de recheio para esse bolo. Então, eu vou precisar de 600 gramas de recheio para esse bolo. Mas eu tenho um recheio de 4 leites, outro de cocada cremosa e o outro mousse de leite ninho, por exemplo. Tenho esses 3 recheios para um bolo só. Então, eu preciso fazer esses 200 gramas de cada recheio. Então, isso vai estar no teu planejamento. Eu tenho crocante de nozes para fazer. Então, isso tudo você vai planejar na segunda-feira. Aí você começa a visualizar quais os ingredientes que você precisa ter. Então, você vai fazer um levantamento de estoque e ver se tudo que você precisa você já tem aqui pronto para sua produção. Farinha, açúcar, ovos, manteiga, leite, óleo, amido de milho, cacau, leite condensado, creme de leite, leite de coco, coco ralado, nozes, oleaginosas que você possa ter no seu cardápio. Então, tudo que tá naquela semana, você já para e olha se tá tudo ok. Estando ok, tudo certo, você faz um controle dos seus pedidos. Então, você vai lá para a sua planilha, que é extremamente que você tenha uma planilha para a sua organização, que é o controle dos pedidos das vendas que você faz. Então, pro dia 25 da semana, eu tenho 2 bolos, pro dia 26 eu tenho mais 3 bolos, e você vai colocar lá o nome do seu cliente e o bolo. Eu gosto de trabalhar também, eu sou muito visual, eu gosto de, no meu ambiente, eu conseguir enxergar o que eu preciso fazer. Então, eu tenho um bloco de notas físico, ou um post-it, aonde eu coloco na bancada da minha cozinha, na parede da minha cozinha, o nome do cliente, o tamanho do bolo. Então, eu sei que eu tenho 10 bolos essa semana para fazer. Tá ali, eu tô enxergando. Na minha geladeira, eu coloco, pino ali o meu planejamento do que eu preciso produzir. Eu já tenho a organização minha no meu computador, onde eu gosto de
ter tudo arrumadinho lá para mim poder depois ir para o meu fluxo de caixa. Então eu tendo isso tudo no meu computador, mas aqui na produção eu não tenho como ter um computador ou ficar manipulando meu celular, até porque não faz parte da nossa segurança alimentar. Eu não posso ficar trabalhando e mexendo no celular. Então eu gosto de ter tudo visual. Eu tenho aqui um planner do mês, onde eu coloco o total das minhas vendas, os post-its, então, com o nome da minha cliente, o tamanho do bolo e o meu planejamento também de forma bem visual. Eu vou fazendo as massas, eu pego um marca-texto e vou colocando e vou riscando. Ah, já fiz a massa tal, já fiz o recheio tal, e aí eu consigo ter uma visualização sem encher a minha cabeça. Isso tudo faz com que eu me sinta mais leve, mais tranquila, porque eu tenho tudo organizado. Então, como eu gosto de enxergar dessa maneira, funciona super bem para mim. Eu vou ter tudo muito claro do que eu preciso. Então, o planejamento e a priorização faz com que eu consiga saber o que eu preciso fazer primeiro também. Então, eu sei que eu tenho bolos que eu preciso entregar na sexta-feira, outros no sábado. Eu não faço entrega no domingo, então eu trabalho com entrega na quinta, na sexta ou no sábado. Então, eu sei qual eu tenho que antecipar, qual é a produção que eu antecipo e eu vou priorizando. E com o passar do tempo, quando você conhece as técnicas todas, você sabe quanto tempo você demanda para fazer. Então, olha só, juntando lá com a nossa live em que a gente teve os atalhos para você conseguir, você sabe que se você tiver alguns equipamentos que te auxiliem, você já consegue ir antecipando a produção. Então, eu tenho de tantos bolos para fazer, eu sei que eu vou precisar de tantos buttercream pronto de cobertura. Então, eu vou antecipando. No dia que eu faço massa e recheio, eu já posso deixar minha cobertura pronta também. Então, isso tudo faz com que a gente fique mais organizado. Tendo essa organização, eu consigo visualizar se eu posso atender mais um ou dois clientes. Então, veja só como um simples detalhe faz com que eu consiga atender mais. Por quê? Eu estou organizada, eu estou planejada. Se vier um outro pedido em cima da hora, que já fechou os meus 7 dias, você vai saber se você consegue encaixar esse pedido ou não na hora da sua fabricação. Então, você já fechou seus pedidos todo no domingo, você planejou aqui na segunda-feira, você identificou que está com todos os ingredientes pronto, a sua lista de tarefas da semana está pronta também, mas na terça-feira de tarde te liga uma cliente que esqueceu de comprar o bolo, de fazer o pedido, e o aniversário dela é no sábado. Você vai deixar de atender um bolo que é uma cliente que sempre compra de você? Ou é uma situação muito específica, é uma comemoração dela, ela te explicou que é uma comemoração muito importante, ela quer muito que o teu bolo esteja na mesa dela? Se você tiver organizado, você não nega esse pedido. Você atende porque você sabe que você pode colocar mais essa massa, mais esse recheio no teu planejamento na hora da tua fabricação, tá? Então, o nosso primeiro ponto, como se organizar, é você ter o planejamento e a priorização do que você precisa fazer. Quando você consegue priorizar as tarefas, você evita a sobrecarga. Né? Então, eu não preciso acordar toda louca amanhã cedo porque, meu Deus, veio um pedido hoje de noite e amanhã de manhã eu já tenho que correr para a cozinha, eu tenho que fazer massa, eu tenho que fazer recheio. Você está organizada, você está planejada. Então, isso te dá mais liberdade, te dá qualidade de vida e você consegue atrair mais clientes, atender mais e se organizar. O nosso próximo ponto de como você tem que se organizar para ter mais clientes e qualidade de vida é estabelecer horário de trabalho. Quando a gente começa a trabalhar em casa, para nós mulheres, eu digo que é um grande desafio. Por quê? A gente tá saindo para ir trabalhar. Hoje eu tenho meu ateliê fora de casa, trabalhei por muito tempo na cozinha da minha casa. Ah, agora eu vou fazer meus bolos. Aí você desce, tem uma roupinha para botar a lavar, você vai lá, arruma a roupa para lavar. Aí você começa a fazer sua produção. Daí, daqui a pouco a máquina dá o barulho que terminou, você vai lá pendurar uma roupa. Não que isso esteja errado, mas é importante você estabelecer o horário que você vai trabalhar e focar e fazer, porque de como você já está organizada. E se você determina o horário que você vai produzir, no outro período você faz as coisas da sua casa.
Então, o maravilhoso disso é a liberdade de tempo que a gente tem trabalhando com o que a gente gosta dentro da nossa casa, ou a partir do momento que você conseguir fazer a sua cozinha fora, é como se você estivesse saindo de casa para trabalhar. E é muito bom isso. Isso é a gente conquistar a liberdade de tempo que a gente tem. Por quê? Eu sei que a minha manhã eu tô dedicada para minha família. Eu vou levantar, vou fazer o café da manhã dos meus filhos, eu vou dar uma organizada na casa, vou preparar o almoço das crianças, deixar tudo pronto, porque o período da tarde eu vou trabalhar na confeitaria. Eu já me planejei no domingo de noite, na segunda de manhã, e eu sei que se eu produzir no período da tarde, eu consigo atender todas as minhas demandas. Isso é organização, planejamento. Só que a gente só consegue chegar a esse ponto de organizar os horários e cumprir os horários quando a gente já tem as técnicas, os recursos necessários, eu já sei qual é a massa correta que vai me dar um bolo bem estruturado, eu já tenho a minha cobertura que é maravilhosa, eu sei que ela não vai me dar muito trabalho, talvez eu já tenha deixado ela pronta, ela já está congelada. Então, olha só como a gente ter uma boa organização faz com que a gente tenha qualidade de vida, ter o tempo do trabalho. Durante a tua jornada de trabalho, é importante também que você consiga tirar o tempo para você, as pausas de descanso. Por quê? Tem momentos, é claro, eu não estou dizendo que você nunca vai trabalhar de manhã, bem pelo contrário, tá? Tem períodos do ano aonde a gente vira, tá? Dependendo de qual é o nicho que você vai atender, quando eu estava no nicho de casamento, eu tinha a minha organização, eu sabia exatamente o que eu precisava fazer. Porém, eu tinha situações que eu precisava fazer que eram para entregar no dia. Eu trabalhava com doces também, os bolos, os doces, que não dava para mim antecipar. Então, a minha jornada de trabalho era muito maior. Então, vai ter momentos aí na sua confeitaria, nas suas demandas, em que você vai precisar demandar um pouco mais de esforço. Temos datas aonde é o nosso maior fluxo de venda. Nessas datas, a gente vai ter um esforço maior, como qualquer trabalho que muitas vezes você precisa fazer hora extra para atender toda a demanda. E a gente tem que aproveitar muito esses períodos. Então, são datas comemorativas onde a gente pode lançar produtos que são sazonais, em que você bota uma força de venda e você aumenta o seu faturamento. Nisso, você pode aumentar a sua jornada de trabalho. Mas se você tiver a organização e a técnica para a execução, você não vai sentir exaustão. Você vai conseguir conciliar as coisas, por mais que você tenha um esforço a mais de trabalho. Então, você estabelecer um horário é extremamente importante para você conseguir manter a sua qualidade de vida. E a partir desse tempo, você vai conseguir determinar se você vai escolher o que você quer. Se você vai atender determinados clientes, se você vai fazer entrega de bolo todos os dias da semana, se você vai entregar bolo só na sexta e no sábado, se você vai trabalhar 3, 4 vezes na semana, é você que vai determinar a partir do conhecimento que você tem e do objetivo que você quer alcançar. Então, se você tem uma meta de faturamento maior, você sabe que você vai desprender mais tempo. Agora, se você tiver uma meta tranquila, razoável, que vai te dar tudo o que você quer, você consegue estabelecer esses períodos e ter sim a qualidade de vida. O espaço também, estabelecendo os horários, você tem que colocar dentro dessa tua rotina um momento para você se cuidar, tá? Trabalhar em casa, trabalhar com o que você gosta, fazer bolos, que é muito maravilhoso, você tem que entender que a pessoa por trás da confeiteira também precisa ter uma vida social. Ela precisa ter tempo para fazer um exercício físico, para ir no salão de beleza, para fazer um hobby, ou então se você é daquelas que gosta de ter só um tempinho para sentar no sofá, não fazer nada ou ler um livro, você também precisa ter esse tempo. Esse tempo é autocuidado. E isso tudo a gente só consegue a partir do momento em que a gente consegue ter a liberdade de tempo, porque eu conheço todo o processo para eu fazer o que eu preciso fazer no profissional e conseguir ter o tempo de liberdade para que eu possa me cuidar, ou até mesmo sair com seus filhos, curtir um cineminha de tarde, ficar sentado com as pernas para cima, que é legal também. Então,
o planejamento do horário de trabalho, da tua jornada de trabalho, tem que ter tudo isso inclusa, tá? Então, para você poder não ter os ombros carregados, conseguir viver da confeitaria de uma maneira tranquila, de uma maneira mais leve, tá? E o nosso terceiro ponto é a organização do espaço do trabalho. Gente, organização da paz de espírito, da liberdade de tempo, porque a gente não fica doida atrás de um negócio. Então você precisa manter o seu espaço limpo e organizado. Se você ainda trabalha dentro da sua casa, compre aquelas caixas organizadoras e mantenha tudo que é relacionado a um ponto em um local. Então você vai ter num local todas as suas assadeiras, em outro lugar todas as suas espátulas, as panelas que você usa só para confeitaria ter separadinho, um lugar para você ter só os seus corantes, os bicos de confeiteiro com os sacos de confeiteiro, deixa tudo numa caixinha, coloca a etiqueta, colocando ali bem visual para você não perder tempo. É muito triste, é muito ruim quando a gente quer fazer alguma coisa e não encontra o acessório, o utensílio, o equipamento necessário, tá? Então isso, a organização do espaço de trabalho é extremamente importante. E a limpeza. Terminou sua produção, deixa tudo limpo, organizado. A gente tem a questão ali do cuidado com o alimento, né? A gente precisa ter as boas práticas de manipulação do alimento e isso é com a limpeza também. Tenha um álcool 70% dentro de um borrifador. Aplique sempre em cima das suas bancadas o álcool, seque com a papel toalha. Então a gente vai lavar a louça, vai deixar tudo, joga um álcool 70% também. Isso tudo é bem importante, tá? A limpeza e a organização do teu local de trabalho. Deixe tudo de uma forma prática, organizada. Lembra lá do nosso primeiro ponto? Eu organizo visualmente os meus pedidos, tudo que eu tenho para fazer, e aí eu tenho todos os meus utensílios, tudo que eu preciso, tudo arrumadinho, tudo certo, para você não endoidar. Porque é muito triste, gente, quando você tá com um pedido quase pronto, você precisa só fazer um trabalho de bico, você não acha o bico. Ou então você precisa botar o laço na embalagem, e quem diz que você acha onde que você guardou a fita? Tá batendo a hora do cliente chegar, você não sabe onde é que você colocou a sacola de papel para colocar a embalagem, o pedido dele. Então isso tudo nos causa aflição, nos causa angústia, nos faz muitas vezes a gente pensar que a gente é totalmente amador, tá? Então a organização funciona muito bem e vai te dar leveza. E aí nós temos um último ponto, gente, que é o calo de muitas confeiteiras que estão iniciando. E isso tudo que eu vou te falar agora, eu trago como bagagem um período em que eu trabalhei no ambiente corporativo, com a parte administrativa e contábil. A nossa saúde financeira vai fazer com que a gente tenha mais organização, traga mais cliente e qualidade de vida. Então é muito importante que você tenha um controle financeiro, tá? Esse controle financeiro abrange algumas situações. A primeira delas é você saber precificar o seu produto, né? Você vai conseguir trazer mais clientes, aumentar o seu faturamento se você souber aplicar a precificação. Porque não adianta você se matar de trabalhar e você entregar o seu produto de graça. Hoje, quando a gente vai no supermercado comprar os nossos insumos, olha o preço que está o leite condensado, olha o preço que está o creme de leite. Então, isso tudo precisa estar muito claro para você, a maneira correta de você precificar, para você não estar jogando dinheiro fora, para você não estar dando de presente o seu produto. A não ser que você queira realmente presentear as pessoas e cobrar um valor simbólico só pelo prazer de trabalhar. Mas eu imagino que esse não seja o seu objetivo. Se por acaso for, que legal, que lindo, mas eu acredito que não, tá? Nós todas estamos buscando nossa independência financeira, conseguir ajudar a família com a nossa renda. Então, você precisa saber precificar.
O tabuleiro que vai para o bolo, para o seu cliente, precisa estar na conta. A fita que você usa para amarrar sua caixa de entrega tem que estar na conta. Isso tudo precisa estar bem precificado, tá? A precificação, ela vai além dos insumos que você enxerga, também vai ter lá os custos que você não vê. Ou seja, a água que você usa para lavar louça, o detergente, o gás, a energia, a internet que você usa para alimentar suas redes sociais, atender os seus clientes através do WhatsApp. Então, isso tudo tem que fazer parte lá do custo do seu produto. Então, você precisa aprender a fazer a ficha técnica do seu produto, você precisa aprender a precificar. São os dois primeiros pontos. E depois você precisa urgentemente, se você ainda não faz, você precisa ter um fluxo de caixa do seu negócio. Você precisa saber quantos bolos você está vendendo, qual é o valor que está entrando no seu bolso, na sua mão, e quanto você está tendo de despesa em comprar insumos, entrega, quanto que você está gastando de combustível, tudo que você precisa gastar para produzir ou entregar o seu produto precisa estar nas despesas. Então, você precisa fazer esse controle muito minucioso, o quanto que entra e o quanto que sai, quanto que você paga, talvez para internet, tudo que você precisa pagar tem que entrar no custo, tem que entrar lá nas receitas e despesas, tá? Se você já é MEI, quanto que você está pagando de imposto? Olha só, são tantas coisas, tantas variáveis, e é o coração de qualquer negócio. E eu sei que se você, mesmo que você esteja no começo, fazendo aí na cozinha da sua casa, começando agora a aprender a fazer bolos, é extremamente importante que desde esse começo você já comece a fazer o teu controle. Se você não tem acesso ao computador para você utilizar uma planilha de fluxo de caixa, faz no caderninho. Pega uma folha de caderno, divide ao meio e você vai escrever receita e despesa. E ali você vai anotar o quanto que você vendeu seus bolos, o quanto você gastou de supermercado. Só dessa maneira você vai conseguir ver se o teu negócio está dando lucro, se ele está dando prejuízo, aonde você precisa olhar com olhos mais atentos. E isso é libertador também, e isso faz parte da organização. Se eu tiver tudo bem claro, eu sei que se eu preciso buscar mais clientes, se o meu faturamento já está legal e eu posso dar uma desacelerada, se eu preciso aumentar a minha demanda. E isso vai fazer com que você tenha a tão sonhada qualidade de vida, tá? Qualidade de vida são muitas coisas. O que talvez seja qualidade de vida para mim não é para você, mas hoje para mim qualidade de vida é poder tomar um banho bem demorado, bem gostoso, depois do banho sentar no sofá, ficar com os meus filhos com a cabeça tranquila que as minhas contas estão pagas, que eu tenho meus clientes esperando os meus bolos, que amanhã em determinado horário eu inicio a minha produção, é eu poder levar os meus filhos tomar um sorvete, comprar umas blusinhas quando eu tenho vontade. Então isso é qualidade de vida, é poder ir no supermercado, comprar o que talvez quando eu era criança eu não podia. Isso é legal e isso vem através do nosso esforço e do nosso trabalho. Então, esses pontos que eu trouxe para você de como organizar a sua vida, a sua rotina na sua cozinha para ter mais clientes e qualidade de vida é essencial, tá? E então, olha só, gente, essa foi a nossa última live. O nosso último tópico antes da nossa jornada foram as lives de aquecimento. Para que a gente faz essas lives de aquecimento? É para você vir mais aquecida para a jornada. Quando você chegar na jornada, amanhã, você já vai lembrar do que a gente conversou durante essa série de lives. Então, a gente falou sobre muitas coisas, o que é o Butter Queen, os atalhos para você iniciar com ele. Já vem aquecida, você já vem sabendo o que é trabalhar em casa, quais são os pontos de atenção, o que eu preciso fazer para resolver, o que eu tenho que melhorar na minha qualidade aí, na minha parte emocional também. Isso tudo a gente abordou durante esses dias. Amanhã vai ser um grande dia, um dia
muito esperado, que é onde eu vou te mostrar. Eu vou te apresentar qual é o passo a passo para você conseguir fazer bolos estruturados, personalizados, cobertos com buttercream. E vai ser uma honra muito grande ter você aqui comigo nesse evento, eu poder compartilhar o meu conhecimento com você e te pegar pela mão para dar os próximos passos aí nessa tua jornada de empreendedorismo, tá? Eu agradeço a tua companhia durante essas semanas de live. Dai, tu não vai mais fazer live? Vamos, nós vamos continuar trazendo muito conteúdo para você, vamos continuar alimentando aqui as nossas redes sociais de pontos importantes que vai fazer com que você continue evoluindo aí na sua confeitaria. No seu início de jornada, no seu meio de jornada, eu não sei em qual momento você tá, mas eu vou estar aqui sempre trazendo pontos importantes que possam contribuir com você aí no seu caminho, tá? Se você ainda não está inscrito, corre, mulher, não deixa essa oportunidade passar, que eu vou estar te esperando com todo o amor do mundo amanhã para a gente bater um papo bem legal. Então faz a tua inscrição no link ou aqui no YouTube, na descrição das aulas, no banner, você vai encontrar. Aqui no Instagram, no link da bio, escreve jornada, me manda um direct, procura no Facebook que também tá por lá. Eu vou estar aqui com tudo que eu tenho de melhor para te oferecer e amanhã a gente se encontra 8 horas da noite para a grande virada aí da sua vida. Um marco, vai ser um marco tanto para mim quanto para você, tá bom? Obrigado pela sua companhia, um beijo grande no seu coração e que Deus abençoe você e a sua família.